Fala galera, Tenak aqui e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Folha no Quadrinhos novamente, onde dessa vez iremos comentar finalmente sobre o homem mais rápido do mundo, o Flash. O programa esse aqui está um pouco atrasado, já que tudo relacionado ao personagem já acabou saindo no ano passado, desde o encerramento da série da CW, com sua nona temporada, como até o injustiçado filme do Flash, que acabou sendo um infeliz fracasso. E com isso, consequentemente, fez com que não tenhamos uma previsão de ver o Flash nas telonas por um bom tempo. Mas esse programa sobre o Flash veio junto com um grande problema, pois nós temos por aqui nossa série onde a gente comenta sobre os quadrinhos de origem dos heróis no pós-crise, onde praticamente a gente comentou sobre os mais importantes. Mas faltava a origem do Flash no pós-crise. Mas porém, depois da grande saga, que foi o Crise no Fim das Terras, quem ficou como Flash foi o Wally West. Ou seja, o Kid Flash ele assumiu o manto do Flash. Logo, a origem que tem do pós-crise, que é o Flash nascido para correr, reconta a origem do Wally West e não a do Barry Allen. E isso, ao meu ver, gera um grande problema, pois acredito ser extremamente necessário falar sobre o Barry antes, devido tanto à sua grande importância no universo da DC, como até para os quadrinhos no geral. Então, para comentar sobre a origem do Flash Barry Allen, eu escolhi uma outra origem, que não é, no caso, a primeira da HQ dele. Essa é uma que eu acho, inclusive, que é melhor para conhecer o personagem, pois além de trazer a origem, ela expande bastante vários conceitos do personagem. Esse quadrinho é o Flash Ano 1, de Joshua Williamson, com a arte do Howard Porter. Mas antes de comentar sobre esse quadrinho em si, é bom a gente falar um pouco sobre o personagem em si, já que, como eu falei, ele é extremamente importante, e há muito sobre ele para ser discutido, pois o Flash Barry Allen ele tem sua relevância tanto por ele ser o marco que finaliza a Era de Ouro, inicia a Era de Prata, como também por ele ter um grande envolvimento nas grandes sagas da DC, como tendo um grande exemplo, o Crise nas Fim das Terras, onde o papel dele lá é fundamental para que a história ocorra. Mas como já é mencionado em outros vídeos, a Era de Prata dos quadrinhos ela foi marcada por obras focadas no gênero sci-fi, e isso é algo que o Barry ele carrega muito nas suas histórias, isso aliado ao tom mais leve e até cômico que ele possuía. Aliás, se você não é muito familiarizado com uma história do Flash, ele se assemelha muito a se ler um Homem-Aranha, por exemplo. Principalmente isso devido à escrita da época. E também por consequência dessa escrita da época, o Barry no geral ele não era um personagem que ele tinha muita personalidade e profundidade. Ele acaba estando no mesmo barco do Hal Jordan, que também ele saiu bem próximo de quando saiu o Flash Barry Allen. Onde ambos eles são personagens cuja a personalidade deles é simplesmente resumida a seu poder. Mas o básico do Barry Allen nessa época é que ele é um cientista da divisão forense da polícia, que ele foi atingido por um raio, e nisso ele é banhado por produtos químicos que lhe dão a habilidade de correr extremamente rápido. Ele possui um interesse amoroso, que é a Iris West, que é uma jornalista. Inclusive, impressionante como o super-herói tem uma tara por jornalista, né? E aí, acompanhamos as histórias do Flash enfrentando sua famosa galeria de vilões, que vale dizer que realmente é tão rica que rivaliza com a do Batman. Dentre eles temos o Capitão Frio, o Capitão Boomerang, o Mago do Tempo, o Mestre dos Espelhos. Só por esses aí já dá pra até sentir o drama. Mas algo muito curioso do Flash é sua relação com sua galeria de vilões. Pois alguém com o poder do Flash não deveria ter problema para enfrentar esses caras, né? E aí que ao meu ver que tem a graça disso tudo. É que além deles sempre darem jeitos de perturbar o Flash sempre vê esperança neles. Sempre espera que um dia eles possam melhorar e deixar de ser vilões. E aliás, falando de vilões do Flash, eu preciso mencionar um em específico, que no caso é um dos meus vilões favoritos da DC como um todo, e também é o único que ele pode de fato opor ao Flash, que no caso é a sua contraparte, o Grande Flash Reverso. Gosto bastante desse vilão porque sua motivação é a mais simples de todas. Ele detesta o Barry e quer fazer da sua vida um inferno. Inclusive me surpreende como o Barry ele consegue dormir de noite sabendo que um cara desse está solto. A origem do Flash Reverso é uma que teve várias reformulações, mas uma que me agrada é a que tem no Flash do Renascimento, que no caso é o mesmo run que possui a história do Flash Ano 1 que a gente vai comentar depois. Eu gosto muito dessa versão da origem dele, pois ela se assemelha muito à da Era de Prata, mas deixa muito mais claro pontos que justificam melhor o ódio que o Flash Reverso tem pelo Barry. E no caso, o Flash Reverso, ou melhor, o Will Borton, que é o nome dele, ele é um maluco. Ele é do futuro, lá especificamente do século 25, se não me engano, e ele é obcecado pela figura do Flash, que é seu herói favorito do passado. E nisso, ao conseguir um traje antigo do seu herói, ele encontra traços da força de aceleração, que no caso é a energia que dá velocidade aos velocistas. E nisso ele consegue obter também os poderes do Flash, e nisso ele acaba agindo como um Flash lá no século 25. O negócio é que ele queria tanto ser que nem um Flash, que ele colocava intencionalmente as pessoas em perigo para poder ir lá e salvar e sair como herói da história. E quando o Barry ele viajou para o futuro e viu isso, é claro que ele se revoltou. E nisso também acaba acontecendo o confronto entre os dois. E o Barry acaba prendendo o Flash Reverso. E aí que a gente vê que a linha entre o amor e ódio ela é realmente muito tênue. Pois toda a admiração que ele tinha pelo Flash se converteu na vontade de fazer ele sofrer das piores maneiras possíveis.
surgindo assim como o vilão Flash Reverso. Como falei, uma motivação muito simples, mas ela é bem eficaz. Gosto bastante dessa versão da origem dele por destacar com essa obsessão que ele tem pelo Flash, algo que na versão original não era tão evidente, tornando essa versão mais coerente ao meu ver. Outro evento fundamental para citar do Flash Barry Allen é a introdução do conceito do multiverso, que ocorre em Flash de Dois Mundos, onde tivemos um encontro clássico entre o Flash Barry Allen e o Flash Gay Garrick, ou Joel Ciclone, né? Explicando então que os heróis da Era de Ouro eles ainda existiam, mas em outra terra, essa que foi apelidada de Terra 2. Também é trazido toda a explicação, né, de que as terras elas habitam a mesma área, só que vibram em frequências diferentes. Essa história ela foi realmente um marco que só expandiu o conceito de multiverso a partir daí. Outro evento do Flash Barry Allen é a introdução do Kid Flash, no caso o Wally West, que é sobrinho da Iris West. O Wally era líder do fã-clube do Flash, e por uma incrível coincidência, quando ele conhece o Flash de fato, ele também é atingido por um raio e banhado por produtos químicos, também ganhando os poderes do seu ídolo. Mas isso daí é tudo assunto para outro dia. Inclusive, é por isso que eu acho bem necessário focar no Flash Barry Allen, pois, para muitos, ele se tornou um personagem desconhecido devido ao Wally ter ficado como Flash por tanto tempo. Por praticamente mais de 20 anos, tempo suficiente para praticamente uma geração não conhecer outro Flash que não o Wally. Isso só acabou ressaltando a importância do trabalho feito pelo Geoff Johns em sua minissérie Flash Renasce. E é onde o Flash Barry Allen ele volta à cronologia, onde o Johns ele teve o grande desafio de reintroduzir o personagem, tanto para um novo público e também trazer todo o legado que vinha com ele. Eu dou muitos pontos a essa versão do Geoff Johns, pois ele teve um difícil trabalho, só que ele conseguiu executar isso com extrema maestria, onde ele conseguiu atualizar vários elementos, trazendo ao Barry uma personalidade muito mais profunda do que a gente tinha antes, como se isso fosse muito difícil, né? E também é aí que temos a introdução de um elemento que é fundamental na origem do Barry atualmente, que é a morte de sua mãe pelas mãos do Flash Reverso, um evento que é utilizado em praticamente todas as origens recentes. Após esse retorno do Flash, aconteceu lá o grande Flashpoint, que rebootou, né, teve o reboot do 952, e nisso tivemos histórias do Flash durante os 952. Por mais de que eu não li praticamente nada dessa época. Eu só fui voltar a ler Flash praticamente quando teve o Renascimento, que tinha essa proposta de trazer os heróis como eles eram antigamente. E foi aí que eu voltei a acompanhar o personagem, nessa mensal que o Joshua Williamson acabou assumindo, que também trazia toda essa vibe Era de Prata do personagem. E também isso também ele fazendo a sua própria versão da origem, que é a que a gente vai comentar hoje, que é o Flash Ano 1. E essa história ela é bem semelhante à original, no caso a origem original do Flash, mas ela traz muitos detalhes a mais, e já incorporando também todos os pontos que o Geoff Johns trouxe em seu retorno do Barry, incluindo a questão da morte da mãe dele pelas mãos do Flash Reverso. Mas o quadrinho ele não foca tanto nesse aspecto do Flash Reverso, pois imagino que tornaria mais uma história bem desinteressante, bem confusa até. No entanto, somos apresentados a um Barry bastante melancólico devido à morte de sua mãe, onde ele se vê incapaz de ter esperança. Uma característica, inclusive, das histórias do Barry na Era de Prata era que ele sempre se atrasava para qualquer compromisso que ele tivesse. E isso, obviamente, era para poder fazer aquela piada de como diabos o homem mais rápido do mundo se atrasa, né? Como que seria possível isso? Mas aqui a gente já vê uma ressignificação disso, pois aqui ele se atrasa por ele se sentir deslocado, alguém que não tem sintonia com as outras pessoas. Isso acabou ocorrendo devido a ele ficar obcecado em descobrir a verdade sobre sua mãe. Uma parte muito legal é quando o Flash ele começa a descobrir como seus poderes funcionam. É bem semelhante até como era na Era de Prata e também na série da CW. Só que na série lá tem a equipe toda auxiliando ele. Nesse caso ele fez que na Era de Prata e descobriu tudo sozinho. Também tem essa bem diferença entre as versões. A história ela segue por enquanto sem grandes mudanças até esse momento. Só que aí o Joshua Williamson ele traz um elemento que torna essa história bem única, que é uma grande quebra de expectativa. Que no caso, quando o Flash ele tá aprendendo sobre seus poderes, ele do nada consegue viajar no tempo logo aí. E ele vai para um futuro distópico, onde Central City ela está dominada por um vilão chamado Tartaruga. E curiosamente é o primeiro vilão cronológico do Barry Allen. O Tartaruga ele colocou então Central City em um domo, onde ele tem controle de tudo. E, inclusive isso do domo é interessante porque é para poder fazer sentido nenhum herói ter ido interferir nisso, que é bem semelhante inclusive àquela desculpa que deram no Shazam 2, para não ter nenhum outro herói atrapalhando. Mas isso tudo acabou ocorrendo devido ao Flash ele ter falhado em impedir esse futuro. O Flash, quem até aparece aí o Flash mais velho e encontra o Flash do passado, o Barry no caso, nosso Barry, e isso acaba gerando um contraste interessante, pois o Flash do futuro, ele está literalmente na merda, mas ele é muito esperançoso, o que acaba até cativando o Flash do passado, e mostrando que ele também pode ser um herói, como a sua versão do futuro. O Flash então ele ajuda o Barry a voltar para o passado com a ajuda da Esteira Cósmica, que é um artefato clássico da história do Flash, que é meio que ajuda ao Flash a poder ele se guiar para onde ele quer viajar no tempo. Mas nisso tudo
da origem do Flash, algo muito curioso dessa versão em específico é que a origem do Flash ela está presa nesse paradoxo, onde o Flash ele encontra a versão dele do futuro e é instruída por ela. E nisso acaba chegando na mesma situação, onde ele fracassa em salvar Central City. E ali nisso ele instrui outro Flash e por aí vai. Mas essa ida do Flash ao futuro e encontrar sua versão mais velha o faz mudar, focar mais no presente e ser alguém muito mais esperançoso. Isso aliado também aos seus poderes, que fez com que ele tivesse mais afinidade com as outras pessoas, não se sentisse mais deslocado e alheio a tudo. E é aí que vemos ele agir como Flash em Central City, ainda sem um traje clássico, mas já atuando como herói de fato. Aliás, inclusive o traje que ele acaba usando nesse momento é um traje iradíssimo, que é muito semelhante ao traje do Impulso. No caso é o Bart Allen. E é nesse ponto que também começa a ocorrer o efeito Batman. Ou seja, começa a surgir um bando de maluco na cidade. E é aí que também começa a surgir a grande galeria de vilões do Flash. Inicialmente o primeiro vilão que aparece já assusta bastante o Flash. E no caso é o próprio Tartaruga, aquele que no futuro irá derrotar ele. Em caminho a gente descobre mais sobre ele, de que ele sofreu um acidente, de que ele possui a habilidade de sugar velocidade. E nisso a gente repara que ele é praticamente o anti-Flash. O Flash então ele consegue já prender o Tartaruga nesse presente, né? Mas ele não esperava que o Tartaruga do futuro fosse voltar para o presente. E é aí que a gente percebe a dimensão da ameaça que o Tartaruga ele representa. Isso porque o Tartaruga ele conseguiu dominar Central City no futuro e seu plano é retornar ao presente para dominá-lo também. Ele deseja então usar esses dois momentos no tempo como totens para poder eles travar o tempo, roubando assim tanto do presente como do futuro. Isso, consequentemente, afetaria também outras terras, já que o tempo ele é uniforme em todo o multiverso. Logo, o Tartaruga ele se torna praticamente uma ameaça multiversal, onde ele quer roubar a velocidade de todo o multiverso. E é aí que a gente começa a sentir o drama dessa ameaça. Mas também é nesse momento onde o paradoxo da origem do Flash ele é quebrado. Quando o nosso Flash, né, o Flash que a gente está acompanhando, ele escolhe lutar ao invés de fugir. Enquanto ele, o Flash do futuro, ele constantemente fugia da ameaça do Tartaruga, tentando assim evitar o confronto, o nosso Barry ele escolheu enfrentá-lo de frente. E assim acompanhamos o desfecho, que é inclusive praticamente o melhor capítulo de todos, onde a gente vê o máximo do potencial do Flash, não apenas contra o Tartaruga, mas de toda Central City contra o vilão. O Flash ele ganha grande reconhecimento, né, e notoriedade em Central City, trazendo esperanças aos habitantes. Então esse confronto do final ele é muito representativo. Ele é muito digno até de filme, inclusive, ele é bem épico. Até um mesmo momento, né, que é bem fanservice, que é onde o Flash ele se questiona sobre a questão do multiverso, falando que ele não sabe o que se trata isso ainda, mas ele talvez venha a entender no futuro. Então a gente vê uma cena que mostra vários velocistas do multiverso. Praticamente uma cena fanservice pra caralho, mas ela de descer lágrima. E após o confronto, e obviamente o Flash ele vence, ele recebe então um dia em sua homenagem, que é o dia do Flash, no dia 11 de fevereiro. E já seguindo nessa linha também do fanservice, nesse dia o Barry se encontrou com o Iris, que trouxe seus sobrinhos, o Wally e o Wallace. Pois vale dizer que inicialmente era apenas o Wally que a Iris tinha de sobrinho lá na época do pós-crise. Então essa história ela já está resolvendo uma pendência, pois originalmente o Wallace ele deveria ser o Wally dos 952. Mas com o retorno do Wally do pós-crise, isso tem gerado algumas inconsistências, até o momento em que foi estabelecido que ambos são personagens diferentes, mas que ambos são sobrinhos da Iris. Voltando para a história, inclusive, é nesse momento que o encontro do Flash com o Wally é que temos o mesmo evento da história clássica, que no caso é a origem do Wally, onde ele é atingido por um raio e ganha os poderes do Flash. Mas como já falei, isso é assunto para outro dia. O final da história ele é extremamente esperançoso, já que o Flash agora ele olha para o futuro sem medo, pois agora ele tem uma família que tende a crescer ainda mais e mais. No caso, a família Flash. Falando sobre o que eu achei da história, eu realmente não tenho muito o que falar, pois é uma história maravilhosa. Ela não é uma daquelas origens lá do pós-crise, mas acho que essa é uma que lá só não estaria no nível do Batman no 1, mas para as outras ela não perde em nada. É extremamente respeitoso com toda a história do Barry, traz toda a vibe da época, traz eventos semelhantes, mas ao mesmo tempo aprofunda tudo muito mais. Significa muitas coisas. Eu destaco muito aquilo de explicarem do Barry ele ser deslocado, de ser alguém meio lento socialmente. É o maior exemplo de algo que trouxeram da Era de Prata e que conseguiram ressignificar para funcionar nos tempos modernos, onde precisávamos de um personagem mais profundo. Sem falar também em como isso acabou também servindo para poder passar os ideais de esperança que o Flash acaba trazendo. Aquela vibe descontraída e jovial que o personagem tem. Isso tudo faz realmente você enxergar o Barry como um personagem mais profundo
e não aquele sem personalidade que tínhamos no início da Era de Prata. Recomendo então esse como o melhor caminho para qualquer um que queira começar a ler Flash. E se quiserem até continuar, como eu falei, essa história ela faz parte do run do Joshua Williams, e eu recomendo acompanhar as próprias histórias desse run, e valem muito mesmo a pena. Mas eu acho que no geral é isso, eu não tenho muito mais o que falar, né? Não tenho muito mais o que declarar sobre o personagem. Por hoje eu acho que é só isso. E que no futuro temos mais programas sobre o Flash, ou melhor, os Flashes, né? Pois vale muito a pena comentar não só sobre o Barry Allen, mas sobre todos os outros. Mas é isso. Comentem aí o que acham dessa origem do Flash, se preferem outra, ou se tem alguma recomendação de outra história envolvendo o personagem, pra gente comentar aqui algum dia. Por hoje é isso. Valeu!